irmãos podem sentar. Graça e paz. Irmãos, há um mês atrás, nós conversamos aqui com vocês sobre igreja. E nós, naquela ocasião, falamos que a igreja saudável, sadia, a congregação sadia, aquela em que discípulos verdadeiros de Cristo podem se desenvolver, é uma congregação em que uma teia de amor fraternal é construída, em que as pessoas se estimulam mutuamente à prática de boas obras, porque tiveram suas vidas transformadas e sabem que foram chamadas para viver de forma diferente, para viver para fazer o bem, não o mal, como faziam no passado. Essa comunidade, ela, como tem o amor de Jesus dentro de si, ela é uma comunidade cuidadora. E ela fortalece os fracos. Ela ordena a vida daqueles que estão desordenados. Ela anima aqueles que estão desanimados. E é paciente para com todos. Isso é uma igreja sadia. Isso é uma igreja que se mostra como a igreja de Cristo deve ser. Uma igreja que cultiva o amor, a prática de boas obras, mantém-se fiel à palavra, cuida das pessoas, fortalece os fracos, ordena os desordenados, anima os desanimados e é paciente para com todos. Isso é uma igreja boa, isso é uma congregação sadia. Nesse ambiente, discípulos de Cristo se desenvolvem. Mas hoje nós vamos olhar essa questão da igreja, da espiritualidade cristã coletiva, sobre uma outra perspectiva. Nós vamos ver a perspectiva do que dá errado. Ou seja, quando a igreja de Cristo não funciona como deveria funcionar. Quando a igreja de Cristo não se mostra como a igreja de Cristo deve se mostrar. Quando uma congregação vai para o buraco. Quando um ajuntamento de pessoas em torno de Cristo e de sua mensagem naufraga. E para apoiar o que será dito nesta noite, nós vamos usar como referência a palavra de Deus nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. E nós leremos na íntegra esses dois capítulos. E antes de fazê-lo, eu peço que você curve a sua cabeça, feche seus olhos e oremos a Deus, pedindo a sua iluminação, a sua direção para este momento. Oremos assim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que tu já fizeste por nós até aqui. Por toda a oportunidade de conhecer a ti que tu já nos proporcionaste. Mas em nome de Jesus, unido aqui a esta congregação, eu queria te pedir que tu pudesses nos dar mais sabedoria, mais graça e derramar sobre nós mais misericórdia, para que nós pudéssemos entender aquilo que tu tens a dizer através do teu Santo Espírito para nós esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos, como costumo fazer, os esclarecimentos sobre o texto. Esse texto que nós vamos ler dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse contém 7 cartas a 7 igrejas que existiam em cidades da província romana da Ásia, no que hoje é a atual Turquia. As 7 igrejas estavam em 7 cidades, que são Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O número 7 no livro de Apocalipse, ele é fundamental. 7 significa completude no livro de Apocalipse. Então, quando está se dizendo que são 7 cartas a 7 igrejas, está se falando que são 7 instruções à completude das igrejas de Cristo, independente da época e independente do local. E é por isso que esses ensinos valem para nós hoje também, aqui em Belém, no século 21. Entenderam? Eles foram endereçados a igrejas que estavam lá no primeiro século, no fim da era apostólica, situadas lá na Ásia Menor. Mas esses escritos, esses ensinos também têm valor
para nós hoje, no século 21, aqui em Belém. Por quê? Porque são 7 cartas a 7 igrejas que indicam o número 7, a completude da igreja de Cristo na terra. Deu para entender? Aqui não se falará, como você já foi ensinado mês passado, do corpo místico de Cristo. E é por isso que nesses textos que nós vamos ler agora, sempre a palavra igreja estará no plural. Você vai ver nas 7 cartas, repetidamente, o termo as igrejas. Porque está falando das igrejas de Cristo na terra. Não é do corpo místico de Cristo, não é da igreja universal de Cristo. É da igreja de Cristo no mundo, na terra. Deu para entender? Todas as 7 cartas são iguais na sua estrutura. Elas iniciam com Jesus apresentando insígnias, apresentando distintivos de poder, glória e majestade. Todas elas começam dessa mesma forma. Jesus se apresenta como alguém poderoso nas 7 cartas. E por que é assim? Porque aquelas igrejas estavam em cidades sob o Império Romano, opressor da igreja. Então, as cartas têm como finalidade animar essas igrejas, dizendo assim: o meu reino, Jesus falando, o meu reino é maior que o Império Romano. Eu sou maior que César. A grossura do punho de César não chega a ser um fio do meu pelo mais fino. É isso que Jesus está querendo dizer. Entenderam? Vocês fiquem tranquilos. Vocês estão vivendo no mundo sob a opressão de César, mas eu sou aquele que sou maior que César. Então, em todas as 7 cartas, você vai ver que a carta começa com Jesus apresentando as suas insígnias, o seu distintivo de poder, de glória e de majestade. Deu para entender? Todas as 7 cartas, igualmente, também são endereçadas às igrejas através de seus anjos. O anjo é um eufemismo para o pastor da igreja. E por que essas 7 cartas fazem esta alusão ao pastor da igreja? Por 2 razões muito importantes. Primeira, é para reforçar a autoridade pastoral. Segunda, é para lembrar o pastor que ele é responsável pela condução do rebanho. Então, se a congregação naufraga, o pastor é responsável. Deu para entender? Pois bem, todas as cartas também encerram da mesma maneira. Jesus Cristo adverte as igrejas que elas precisam ouvir o Espírito. E diz que aqueles que ouvirem o Espírito vencerão. E aí Jesus encerra as 7 cartas mostrando os louros da vitória aos vencedores. Todas as cartas são iguais, no início e no fim. E no meio também. No meio, no miolo da carta, das 7 cartas, nós vamos ler as 7. Você vai verificar que Jesus faz uma crítica à igreja, um comentário à igreja, uma avaliação da igreja. E ele enfatiza os pontos positivos, quando há, os pontos negativos, quando há, e quando não há nem pontos positivos, nem pontos negativos, ele alerta a igreja a um problema potencial e diz como a igreja deve se comportar diante desse problema. Então você vai encontrar 7 problemas nas 7 cartas. Em 5 das igrejas, esses problemas já estavam instalados. Em 2, não. Eram só problemas potenciais. Mas se nós pegarmos e extrairmos desses 2 capítulos do livro de Apocalipse os 7 problemas, identificarmos os 7 problemas, o que é que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar identificando a completude dos problemas que levam uma congregação a naufragar, que levam uma igreja para o buraco. Entenderam? E é essa lição que a gente quer compartilhar com os irmãos nessa noite.
Por que igrejas vão para o buraco? Por que congregações naufragam? Resposta: porque elas caem num ou em mais de um desses 7 problemas que aqui vão ser identificados no texto. E também, logo adiantar a solução. Qual é a solução para não ir para o buraco? Resposta: vocês vão ver isso 7 vezes nos textos que nós vamos ler. Dar ouvidos ao Espírito. Quem dá ouvidos para o Espírito não naufraga. Quem ouve a Deus não naufraga. Certo? Então vamos começar a leitura. Vamos versículo por versículo. Quando for pertinente a gente comenta. Evidentemente é um texto riquíssimo de informações e nem tudo a gente vai poder aprofundar. Mas vamos concentrar-nos nessa questão dos problemas. Certo? Então vamos adiante. Apocalipse capítulo 2, verso 1, o início da carta aos Efésios. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Anjo é o pastor da igreja. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçar de ouro. O que é isso? É Jesus apresentando as suas insígnias de poder, de glória e de majestade. Você vai ver isso 7 vezes nesses 2 capítulos. Certo? Estão entendendo, não estão? Então bora lá. A análise. O miolo da carta é sempre uma análise. Então bora para a análise. Eu sei as tuas obras, e Jesus analisando aqui. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achartes mentirosos. Esse é o ponto positivo da igreja de Éfeso. Uma igreja centrada na palavra, que sabe provar os espíritos para saber se procedem de Deus ou não. Uma igreja que cultiva o caminho da verdade. Uma igreja operosa em obras. Tudo beleza. Que sofreste, ou seja, uma igreja provada, que sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tudo beleza, não é? Que maravilha. Mas essa igreja está indo para o buraco. Essa igreja está naufragando. Mesmo trabalhando, mesmo tendo uma boa doutrina, mesmo já tendo vencido a provação, essa igreja está naufragando. E está naufragando por quê? Tenho, porém, contra ti que deixar-te a tua primeira caridade. Você já sabe que a palavra caridade aqui é no sentido de amor. Essa igreja estava naufragando, apesar de todos esses méritos, porque estava esfriando no amor. E essa é a primeira razão pela qual congregações naufragam. Congregações naufragam quando o amor enfraquece. E esse amor aqui, tanto quer dizer a devoção a Cristo, quanto o amor cuidadoso com as pessoas. Porque, à luz do Novo Testamento, isto é a mesma coisa. Uma vez que, segundo o apóstolo João explica em sua primeira epístola universal à igreja, não se pode dizer que se ama a Deus que não se vê, se você não consegue amar o irmão que vê. Deu para entender? Então, o esfriamento do amor aqui tem tanta conotação do enfraquecimento da devoção a Cristo, quanto também o enfraquecimento do cuidado com as pessoas. Era por isso que esta igreja estava naufragando. Então aqui nós identificamos o problema de número 1, o esfriamento do amor. E em Esmirna, qual era o problema? Muito bem. Qual era a solução? Só para terminarmos a carta a Éfeso. Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aí o encerramento. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. A gente poderia aprofundar o que é a obra de nicolaíta. Não faremos hoje, tá certo? Para você, eu quero que você entenda somente o seguinte. Obra de nicolaíta é algo que ofende a Jesus e fere o evangelho. Certo? Depois a gente explica um dia o que isso significa. Mas para nós entendermos o que precisamos hoje, basta ficarmos por aqui. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso é o louro ao vencedor. Lembra do que foi dito na introdução? Estão entendendo? Essa mesma estrutura vai seguir 7 vezes igual. Jesus se apresenta, dirige a carta ao anjo, faz a análise e encerra, conclamando a igreja a ouvir a voz do Espírito. Diz que aqueles que ouvirem a voz do Espírito serão vencedores, e depois ele apresenta os louros da vitória aos vencedores, certo? Vai ser a mesma coisa nas 7 cartas. E em Esmirna? E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. É Jesus mostrando as suas insígnias de glória, poder e majestade, certo? Pois bem, já entenderam isso. Agora a análise. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Na carta a Esmirna não há nem elogios, nem condenações, nem críticas negativas. O que há é um alerta. Qual é o alerta? Essa igreja estava sobre perseguição. E qual era o cuidado que ela tinha que ter? O cuidado está escrito aqui: não temer o que porventura haveria de padecer. Por quê? Porque se diante do dia mau, se diante da perseguição, se diante da desventura, a congregação teme, o que é que acontece? Ela enfraquece a sua resistência à possibilidade de negar a Cristo. Ou seja, ela enfraquece a sua fidelidade a Jesus quando ela se deixa vencer pelo medo da dor. Deu para entender? Então qual era a advertência? Nada temas das coisas que hás de padecer. Porque aquela igreja sofreria, mas ela não poderia temer o sofrimento. Porque se ela temesse o sofrimento, no medo, criaria-se uma possibilidade de naufrágio, que não estava em andamento, tá certo? Diferente da igreja de Éfeso, que já estava no caminho do naufrágio, a igreja de Esmirna não. Lembra que eu disse na introdução que 5 igrejas já tinham os problemas instalados, e em 2 não havia um problema instalado, era apenas um problema potencial. Esmirna é uma delas, tá certo? Esmirna era uma delas. Então nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tentados a quê? A traírem a Cristo, a serem infiéis ao Evangelho. Entenderam? E tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui é simbólico, é um período de tempo. E isso também é uma lição que a gente tem que ter. As tribulações da igreja são transitórias, porque por mais que elas durem até o fim da nossa vida, elas não irão conosco para a eternidade. Porque no último dia, o Senhor Jesus enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Então, nada do que acontece de doloroso na nossa trajetória será eterno, sempre será algo transitório, tá certo? Transitório. Então, tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, uma tribulação que terá fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a proposta, entendeu? Então, não tema o que você há de sofrer para seguir a Cristo, porque se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. E aqui fica claro a esfera da nossa fidelidade a Cristo. Até quando devemos ser fiéis a Cristo? Até a morte. Até que circunstâncias devemos ser fiéis a Cristo? Até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a questão em Esmirna. Qual é o problema aqui? Em Éfeso era o esfriamento do amor. E em Esmirna, qual é o problema que podemos extrair? Temer
o que havemos de padecer. Igrejas naufragam, crentes naufragam quando deixam o amor esfriar. Igrejas naufragam quando temem o que haverão de sofrer. Certo? Segundo problema. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque da primeira morte pode ser que receba. Entendeu? Muitos crentes foram martirizados na história da igreja. Mês que vem a gente vai falar sobre isso. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Opa, chegamos na terceira carta. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é isso? Jesus apresentando as suas insígnias de poder, majestade e glória. Ok? Estão todos entendendo, não estão? O comentário. Eu sei as tuas obras, Pérgamo. Eu sei as tuas obras. E onde habitas. E que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Começa de forma elogiosa, certo? Qual era o problema em Pérgamo? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, poucas coisas. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Da mesma maneira que falamos a respeito do ensino dos nicolaítas, aqui, em relação aos ensinos de Balaão, cabia uma explicação aprofundada. Gostaria de fazer, não poderei. Tá certo? Mas o que é que você fica na sua mente? Que tal qual o ensino dos nicolaítas, os ensinos de Balaão também são ensinos que ofendem a Jesus Cristo, que ofendem a Deus e que são contrários à verdade do Evangelho. Certo? Só para nós entendermos onde estava o problema. Qual era o problema em Pérgamo? A igreja era boa. Os que presidem e ensinam em Éfeso, ensinam o Evangelho corretamente. Mas, na comunidade, tem pessoas que praticam ensinos diabólicos. Esse era o problema. E isso tinha potencial de se alastrar e de corromper a congregação e levá-la para o buraco, para o naufrágio. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha os nicolaítas de volta. Era outro ensino herético, era outro ensino diabólico. Estava tudo sendo praticado lá em Pérgamo. E isso era a causa pela qual a igreja estava indo para o buraco. E aí chegamos no terceiro problema. Qual era o primeiro problema? Esfriamento do amor, não era isso? O segundo era o quê? Medo de sofrer. O terceiro é praticar ensinos errados. Entenderam? Desvio doutrinário. Uma congregação desviada doutrinariamente caminha para o naufrágio. Certo? É o terceiro problema. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei pela espada da minha boca, ou seja, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai batalhar contra as heresias, vai batalhar contra os ensinos falsos. É isso que está dizendo aqui. Entenderam? Então está aí o terceiro problema, desvio doutrinário. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa pedrinha branca mostra a relação entre espiritualidade individual e espiritualidade coletiva, entre o crente no íntimo e a igreja. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui o seguinte: olha, a igreja pode se desviar doutrinariamente, mas quem não se desviar, esse é meu.
Esse eu absorvo e esse eu cuido. A pedrinha branca lá em Pérgamo era o seguinte: há pelo menos duas explicações para esse termo da pedrinha branca, que são bastante comuns na teologia. O que me parece a mim, tá certo? O que me parece o mais adequado é o que diz que a pedrinha branca é uma questão de absorção. Quando alguém era levado a julgamento lá em Pérgamo, reunia-se o júri, e se a pessoa achasse que a pessoa era culpada, o criminoso era culpado, o acusado era culpado, já dava uma pedra preta. E se era inocentado, dava uma pedra branca. Quando a pessoa recebia a pedra branca, aquilo ali era o salvo-conduto dela. Eu fui julgado, mas está aqui a minha pedra branca. Então a alusão que se faz é de que Jesus está dizendo assim: eu vou absolver, eu vou inocentar quem for fiel a mim, através da guarda dos meus ensinos com pureza, sem distorção. São esses que são as minhas ovelhas verdadeiras, são esses que eu vou salvar. Esses é que vão ter a pedra branca, e nela um nome que só você conhece. Então mostra que a salvação individual no meio de uma comunidade que se corrompe. Isso vai ser visto semelhantemente na carta à igreja em Sardes. E como é que encerra? Já encerrou? Volta lá um. Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali de comer o maná escondido. Tá certo, já lemos esse. A pedrinha branca, muito bem. Agora vamos então para a carta de Tiatira, nossa quarta igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O que é isso, pessoal? As insígnias de Jesus, de poder, de glória e de majestade. Está todo mundo entendendo? Que bom. Eu conheço as tuas obras, é o comentário. Eu conheço as tuas obras, Tiatira, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé. Olha, Tiatira é uma igreja de fé. E a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A igreja de Tiatira era uma igreja operosa. Lembra Éfeso. Lembra só. Éfeso tinha doutrina correta. Tiatira não. Era igual Pérgamo. Em Pérgamo tinha doutrina errada. Só que em Tiatira é pior. Porque em Pérgamo a igreja ensinava corretamente. As pessoas é que cultivavam o erro nas suas vidas. Em Tiatira não. Em Tiatira ensinava-se errado. Tá? O ensino errado partia do púlpito. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Um comentário. Jezabel não é necessariamente uma mulher aqui. Jezabel não é necessariamente a Jezabel. Aqui é um símbolo, tá certo? Lembra da história de Jezabel? Quem era Jezabel na Bíblia? Jezabel era uma rainha de Israel, casada com Acabe. E Jezabel está ligada à institucionalização do culto a Baal. Culto a Baal já havia, desde antes de Jezabel. Mas quando Jezabel, rainha de Israel, começa a cultuar, a patrocinar, a defender, a proteger o culto a Baal se institucionaliza em Israel. É essa que é a comparação que faz com Tiatira.
Diferente de Pérgamo, em que o ensino errado era praticado, mas não era ensinado, em Tiatira, o ensino errado vinha do púlpito. Entenderam? Vinha do púlpito. E aí pervertia os servos de Jesus que ouviam um ensino perverso e que eram levados à prostituição e a comer comidas sacrificadas a ídolos, que também não é literal, tá? Não era esse, possivelmente, o pecado. Não era isso em si. Isso tem uma visão mais geral. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: olha, quando parte do púlpito o ensino errado que desencabeça os irmãos, a congregação vai para o buraco, naufraga. É isso que está sendo dito aqui. Ok? Independente da igreja ter fé, independente da igreja ser uma igreja trabalhadora, independente de uma série de virtudes que eram encontradas em Tiatira. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, porque nem todo mundo caía na conversa errônea da Jezabel, certo? A todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, ou seja, a verdade do evangelho, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa parte final são novamente os louros da vitória, aqueles que perseverarem na boa doutrina de Cristo até o fim. E em Sardes, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus apresenta as suas insígnias e diz assim: o teu nome, igreja de Sardes, não condiz com o que tu és. Ou seja, tu estás dizendo que és uma coisa, mas na verdade és outra. É como dizer: só Jesus Cristo é o Senhor, mas na comunidade Jesus Cristo não reinar. É como dizer: Igreja Batista Missionária da Amazônia, e não ter obra missionária nenhuma. Entendeu? É uma contradição entre o título e a verdade. Certo? É isso que havia em Sardes. E qual era o problema da congregação em Sardes? Era um problema muito simples, era uma questão estatística. A igreja de Sardes era um rebanho essencialmente de lobos. Era um rebanho que tinha muito menos ovelha do que lobo. Era uma igreja que tinha muito mais joio do que trigo. Uma igreja assim não tem como sobreviver. Uma igreja assim vai naufragar. Tá certo? Porque é uma questão estatística. Olha, muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. Mas imagina que você está numa congregação em que, ao invés de se cultivar o amor fraternal, de você ser estimulado para a prática de boas obras, ao invés da igreja operar em amparar os fracos, ordenar os desordenados e ser paciente para com todos, a igreja for constituída essencialmente por pessoas arrogantes, vaidosas, egoístas, adúlteras, fornicadoras, mentirosas, muito mais interessadas no que podem extrair da comunidade do que o que podem doar à comunidade, muito mais presas ao que lhe interessa e não o que interessa às causas do evangelho, muito mais aplicadas em se agradar do que em agradar a Cristo. O que vai acontecer com uma igreja assim, pessoal? Ela vai para o buraco. O que Jesus vai fazer? Vai apenas preservar aqueles que são suas ovelhas no meio desta corja de lobos, dessa alcateia. Entendeu? É isso que Jesus vai fazer. Mas essa igreja vai naufragar. Pecado faz a igreja naufragar. E é isso que diz aqui em Sardes. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então o que é que acontecia? Lá em Sardes, o grosso da comunidade tinha vestes sujas. E uma minoria, uns poucos, tinham as vestes brancas. Veja bem, pessoal, não se trata aqui de ser perfeccionista, não se trata aqui de dividir o rebanho em pessoas que não erram e pessoas que erram. Não é isso. As pessoas brancas, as com vestes brancas aqui, são as pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo, porque nós sabemos que todos somos pecadores. A diferença é que temos vestes brancas porque fomos lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, uma vez que nos convertemos verdadeiramente a eles. Então o que acontecia na comunidade em Sardes? Havia muita gente que precisava se converter. Por isso eles tinham as vestes sujas. Não é que eles fossem melhores que os que tinham as vestes brancas. Entendeu? A dignidade da qual este versículo fala não é uma dignidade própria. É uma dignidade conferida àquele que verdadeiramente se converte a Jesus Cristo. Entenderam? Esses são os que tinham as suas vestes brancas. E esses, evidentemente, seriam preservados, por mais que a congregação em Sardes naufragasse, caso não se arrependesse. Tá certo? Então, o que é que faltava em Sardes? Faltava conversão, faltava arrependimento verdadeiro. Era uma congregação majoritariamente composta por lobos e não por ovelhas de Cristo. Então, uma igreja, uma congregação em que as pessoas não são convertidas, estão juntadas em torno de Cristo e de sua mensagem, mas não são verdadeiramente convertidas, isso, obviamente, vai dar ruim. Entenderam? É fácil entender, não é? Não tem dificuldade, é lógico. Mas o que vencer será vestido de vestes brancas pela eternidade, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, louros da vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, a sexta, penúltimo. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Filadélfia também não vai ser acusada de nada. Filadélfia não recebe nenhuma repreensão. É parecida com Esmirna. A diferença é que Filadélfia, diferente de Esmirna, ela ainda é elogiada. Mas existia um problema em Filadélfia, muito sério. O que é que nós já aprendemos? Já vimos 5 igrejas. Quais foram os problemas? Vamos lá? Esfriamento do amor, temor do sofrimento, desvio doutrinário praticado pela comunidade, desvio doutrinário promovido pelo púlpito, pecado. Agora chegamos na sexta. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e que fecha, e ninguém abre, são as insígnias de Jesus, nosso Rei, majestoso, poderoso e cheio de glória. Já entenderam isso, né? Sexta carta, né? Se ainda não entenderam na sexta. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus falando para a igreja. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Então qual é o cenário lá em Filadélfia? Filadélfia é uma igreja pobre, cheia de gente pobre, com um pastor que ganha mal, com levitas que não recebem nada. Ela mal dá conta de si, de se sustentar. Tá certo? Ela é pobre, pobre. Mas diante de Deus, ela é rica, porque ela sabe preservar a verdade do Evangelho. Então, por causa disso, ela tem espiritualmente
uma porta que lhe está aberta. Independente da sua condição terrena de fragilidade, a igreja em Filadélfia era poderosa no céu. Entenderam? Mas havia um perigo. Qual é o perigo? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o problema. A igreja em Filadélfia era uma igreja honrada por Jesus. O texto não mostra claramente isso. Vocês não entenderam isso? Que Jesus está satisfeito com a igreja de Filadélfia? Pois é. Coroa, nesse texto, significa autoridade. O rei tem a sua autoridade real, porque sobre a cabeça dele repousa a coroa. Certo? A igreja de Filadélfia tinha uma coroa, ou seja, ela tinha uma autoridade espiritual. Qual era o perigo? É que essa coroa lhe fosse tomada. E por que isso era um perigo? Aí eu explico. É porque igrejas fracas na terra, igrejas pobres, igrejas pequenas, igrejas que não crescem, pastor pobre, corre o risco de pensar que a sua condição de pobreza e de fragilidade terrena é um desprestígio de Deus. Entenderam? Você olha, poxa, meu ministério não cresce, eu sou um pastor pobre numa igreja pobre de gente pobre. Deus não está nem aí para mim. Tá certo? Esse que era o perigo. E ele tinha uma coroa na cabeça. Tinha uma porta que estava aberta e que ninguém podia fechar. Mas ele, por se autodiminuir, deixa com que a coroa lhe seja tirada. Deixa com que a autoridade espiritual que repousa sobre ele seja removida. Esse é o perigo. E qual é a advertência? Não deixa ninguém tirar a tua coroa. Não importa que circunstâncias você viva na vida. Se você é um amado de Deus, se você é uma pessoa fiel a Cristo, você tem uma porta aberta no céu, que ninguém pode fechar. Sobre a sua cabeça está uma coroa. Não deixe que te tirem. Esse era o perigo que havia em Filadélfia. Igrejas que por conta das circunstâncias, comunidades que por conta das circunstâncias se autodiminuem e se deixam esvaziar da autoridade espiritual que têm verdadeiramente, essas igrejas naufragam. E aí nós vemos então o sexto problema. Tá certo? Não compreender que, como amado de Deus, temos autoridade espiritual, independente da nossa condição terrena. Esse é o sexto problema. Que é o problema oposto à igreja em Laodiceia. Para terminarmos Filadélfia, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalmente, Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, insígnia de Jesus, glória, poder e majestade. Adiante. Eu sei as tuas obras, eu te conheço, Laodiceia.
que nem és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia, tu me dás nojo. Como dizes, é o contrário de Filadélfia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, de gente rica, poderosa, abastada, que possivelmente de todas essas igrejas da Ásia Menor, era a que menos sentia o impacto da opressão romana. Tá? Possivelmente. Houve um terremoto na Ásia, todas as cidades foram arrasadas. Todas precisaram de recursos de Roma para se reerguerem. Laodiceia não, se reergueu sozinha. Laodiceia era, olha, potência. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. É o oposto de Filadélfia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Vejas o quê? Que a tua condição material não reflete a tua condição espiritual, e que tu te tornaste arrogante, vaidosa e prepotente. E quando vocês se reúnem, deveriam se reunir em torno de Cristo e de sua mensagem, mas o que é que vocês fazem? Vocês se reúnem em torno de vocês mesmos. E eu, Jesus, estou fora da igreja, batendo na porta. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual era o problema de Laodiceia? Vaidade. Agora então temos a completude dos problemas que arrastam uma igreja para o buraco. A completude dos problemas que levam congregações cristãs a naufragarem. Se você olhar uma congregação cristã que naufragou, foi por um ou pela somatória de 2 ou mais desses eventos. Esfriamento do amor, temor diante do que haveria de sofrer, desvio doutrinário praticado pelos irmãos, desvio doutrinário conduzido pelo púlpito da igreja, pecado, perda de autoridade espiritual e vaidade. Se for botar uma lupa, pega uma congregação que está naufragando, bota uma lupa, vai encontrar alguma dessas coisas. Entendeu? Então agora eu queria aplicar isso a nós. Eu não quero ir para o buraco. Você quer? Aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para você. Tá certo? Como nós vimos nessas 7 cartas, a nossa espiritualidade individual, ela não é atrelada ao destino da nossa congregação. Ok? Deu para entender isso? Por mais que a congregação naufrague, eu sou resgatado por Jesus na medida que eu sou ovelha de Jesus. Vocês perceberam isso, né? Que por mais que ocorram problemas, alguém que é a ovelha de Cristo vai ser cuidado ali, mesmo na congregação mais absurdamente miserável, certo? Mas uma coisa é verdade, é isso que eu queria conversar com você para a gente se acertar. Assim como a minha espiritualidade individual, na somatória com a espiritualidade individual dos irmãos, pode promover um ambiente saudável ao desenvolvimento de discípulos de Cristo, tá certo? Uma comunidade saudável também pode beneficiar individualmente o crente, enquanto evolui, enquanto progride como discípulo de Cristo. Então é bom que nós cultivemos o amor fraternal, o zelo pela doutrina, tá certo? Que nós não nos desviemos da verdade, que nós não tenhamos medo do que eventualmente haveremos de sofrer por sermos cristãos, que não declinemos da nossa autoridade espiritual que temos em Cristo, que não nos tornemos crentes vaidosos.
Por quê? Porque tendo uma congregação saudável, facilita a nossa caminhada. Não é fundamental para a nossa vitória. O fundamental para a nossa vitória é sermos ovelhas de Cristo. Esses são os vencedores. Mas que não tenha dúvida que uma congregação ajustada, uma congregação saudável, ela promove um ambiente melhor para o discípulo de Cristo se desenvolver. Então, assim como eu tenho interesse primário na minha espiritualidade individual, eu também tenho um interesse secundário na espiritualidade coletiva da nossa congregação. Porque sendo uma boa congregação, facilita para mim. Nós todos sendo uma boa congregação, facilita para nós. Deu para entender? Então, cultivar o amor fraternal, ajudar as pessoas, além de ser uma questão fundamental para o exercício da minha espiritualidade individual, como discípulo de Cristo, também é promotor de um ambiente saudável ao desenvolvimento de discípulos de Cristo no geral. Por isso que a espiritualidade coletiva é algo importante na espiritualidade cristã. Como foi dito mês passado, faces da mesma moeda, indistintas da mesma moeda. A espiritualidade individual e a espiritualidade coletiva. A sua trajetória como discípulo de Cristo e a sua trajetória como igreja de Cristo. As duas coisas são importantes, pessoal. Repito, não é que seja fundamental, não é que o teu destino eterno esteja atrelado ao destino da tua comunidade. Não é isso. Mas que uma boa comunidade ajuda. E o que eu queria conversar com vocês era justamente isso. Vamos nos ajudar, pessoal. Vamos promover o amor fraternal, vamos ser pessoas dispostas a sustentar o fraco, ordenar o desordenado, ajudar o desanimado e ser paciente para com todos. Porque isso é bom no geral. Entenderam? Até por uma questão de inteligência, nós devemos cultivar o amor fraternal e o estímulo à prática de boas obras no meio da nossa comunidade. Entenderam? Muito bem. E eu gostaria de encerrar essa palavra mostrando para vocês uma imagem. Eu vou pedir que apague essas luzes aqui da frente, para você ver bem essa imagem. Alguém conhece essa personagem? Quem é essa personagem? Alice. Estão vendo o gato lá na árvore? Alguém lembra do diálogo da Alice com o gato? Alguém sabe o que a Alice disse para o gato e o gato disse para a Alice? Isso é um texto clássico da literatura infantil, era assim que eu gostaria de encerrar essa palavra para você. A Alice disse para o gato: gato, para que caminho eu vou? Que caminho eu sigo? O gato disse para Alice: Alice, depende para onde você quer ir. Para onde você quer ir, Alice? Alice respondeu: eu não sei. E o gato disse: então, para você, qualquer caminho está bom. Certo? Foi isso que Alice disse para o gato e que o gato disse para Alice. A aplicação é a seguinte: nós como cristãos, nós não podemos fazer a pergunta da Alice. Porque nós como cristãos, para sermos cristãos, intrinsecamente temos que ser pessoas que sabem que Jesus Cristo é o único caminho e que Jesus Cristo é o único destino, porque não há outro nome nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a reflexão para nós levarmos para nossas casas é essa, tá certo? Que rumo a minha espiritualidade individual deve tomar? O rumo de Jesus Cristo. Que rumo a nossa espiritualidade coletiva deve tomar? Para onde nós devemos ir como congregação? Para onde devemos ir como conjunto de pessoas que se reúnem em torno de Cristo e de sua mensagem? Resposta: para Jesus Cristo, pessoal. Ele é o nosso caminho e é também o nosso destino. Indo assim, iremos para o céu, usufruir dos louros da vitória. Não fazendo assim,
iremos para o buraco, naufragaremos. Eu não naufragarei, você naufragará? Diante de nós está a escolha. Convertamo-nos, pois, a Jesus Cristo. Entreguemos a nossa vida a Ele. Vamos nos arrepender daquilo que temos feito de mal. Vamos nos entregar a Jesus, porque Ele é o bom pastor que nos conduzirá pelo seu próprio caminho até o destino que Ele cabe nos levar. Entenderam? Então, graças a Deus, pastor vai nos conduzir nesse momento, então, oportunizando aqueles que resolveram, que no coração vão dar ouvidos à voz do Espírito, e vão agora passar a trilhar um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. E também nos abençoará, nos despedindo esta noite.